O entrevistado dessa semana no podcast foi Bruno Nardon, cofundador da Canui, presidente da Rappi e cofundador do G4, alguém que está sempre na mídia, está sempre nos holofotes, por ser, além de um empresário, além de alguém de sucesso, alguém que se comunica diretamente com o público, tanto ele quanto seus sócios. E falem o que for, sei que sempre tem os haters do G4 e tudo mais, mas para mim é um dos grandes casos de como a comunicação direta pode gerar altíssima lucratividade e crescimento de receita para uma empresa. Uma empresa que saiu de zero para mais de 300 milhões de receita em 5 anos, e esse ano está me dando mais de 400. É um negócio pautado na comunicação direta com seus clientes que está crescendo no ritmo alucinado. E no episódio a gente cobriu muito sobre esse aspecto. E eu quero falar um pouco sobre os meus aprendizados com o papo com o Nardon. O Nardon é alguém que eu conheço há alguns anos e, cara, te falo de coração, o Nardon é alguém que sempre me ajudou, que sempre me levou pra cima, sempre me apoiou. Então é um super prazer ter recebido ele e eu vou falar um pouco sobre isso, né? Até pensando sobre o que é esse quadro que eu tô tentando fazer. Na semana passada eu comecei com o Hernan. É quase que, eu não sei quem acompanha basquete, né? Mas Draymond Green, que é um dos principais jogadores do Golden State Warriors, ele tem um programa que basicamente ele fala sobre o jogo que ele jogou. Então isso aqui é quase isso, né? Então eu tô falando sobre o podcast que eu gravei, quais foram os aprendizados, o que de fato ficou na minha cabeça e como isso pode gerar valor para você também, né? Então eu separei 7 insights hoje e o primeiro que eu quero falar é de uma pergunta que eu venho fazendo muito, que é sobre qual traço da infância de uma pessoa que de certa forma prevê que ela vai ser uma pessoa de sucesso. E eu perguntei isso pro Nardon, assim como eu perguntei pro Hernan semana passada. E o traço que ele trouxe é uma coisa que eu vejo muito em comum de empreendedores, que é o traço da curiosidade. Nardon se diz alguém que era muito curioso na infância, e curiosidade, de certa forma, é algo que você pode enxergar em quase qualquer pessoa de sucesso, principalmente empreendedores. Porque curiosidade, de certa forma, ela mostra o que é proatividade. Ela mostra algo que é genuíno. Ela mostra alguém que está indo além do que é esperado, que não está satisfeito com o que ela está aprendendo ou o que ela está vendo de mundo. Então, curiosidade é um traço único de pessoas bem-sucedidas e isso daí a gente pode ir para os mais caminhos diferentes, né? Einstein mesmo, ele fala assim, o meu sucesso não se deve à minha inteligência, nem à minha sorte, mas se deve à minha grande curiosidade. Então, acho que curiosidade é algo que a gente consegue ver em diferentes aspectos, em diferentes empreendedores. E Parker é o empreendedor da Kobler, ele veio no meu podcast no ano passado, ele conta que essa é a pergunta preferida dele que ele faz no processo seletivo. Ele sempre pergunta para a pessoa, me diz algo que é incrível que você faz, ou me diz uma grande curiosidade, e ele tenta justamente enxergar se essa pessoa tem muita curiosidade sobre algo, porque ela é uma proxy de alguém que é fora da curva e é high performer. Eu concordo com isso, acho que curiosidade demonstra muito se a pessoa tem a capacidade de sair da sua própria caixa. O segundo ponto que eu trouxe aqui é sobre a visão de longo prazo, né? Sobre o norte ser uma direção, mas não ser um caminho correto, mas como é importante ter uma visão de longo prazo. Então o Nardon, ele conta muito que na vida dele ele sempre pensou sobre como vai ser o Nardon com 95 anos de idade. E a partir disso ele trabalha de trás para frente pensando em cada etapa. E eu, Lucas, eu tenho uma dificuldade de pensar sobre o tão longo prazo, né? Porque o que eu tô fazendo aqui como Sunday Drops, ou qual o foco em 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então eu nunca consegui parar e visualizar como vai ser a minha vida em 80 anos. Eu tenho certeza que alguns empreendedores, algumas pessoas que estão escutando também pensam sobre isso. Mas eu não tenho dúvida que esse é um dos aspectos que está em comum na mão dos grandes empreendedores, na mão dos grandes empresários. Porque você ter capacidade de longo prazo, isso te ajuda muito a tomar as decisões de curto. Porque você está pensando no seu propósito, no que você está vendo lá na frente. E outro ponto que é muito relevante que o Nardon traz é sobre como é você ter uma visão de longo prazo, mas que essa visão vai mudar. Você provavelmente vai andar 15 graus para a direita, 15 graus para a esquerda. Não necessariamente é uma foto concreta do que vai acontecer, mas é muito mais um sinal para onde você quer ir. Eu acho que isso facilita, pelo menos para mim, eu consigo pensar com mais clareza quando eu enxergo algo que é muito mais direcional do que algo que seja exatamente o que vai acontecer. Eu perguntei isso pro Hernan também, o Hernan traz a mesma perspectiva. É muito importante você ter a clareza do que é A para Z, mas tão importante quanto é você saber o que é A para B, B para C, C para D, e só olhando no longo prazo que você vai entender o que é bom no curto prazo também. Isso vai facilitar muito a tomada de decisão. Um grande empreendedor, de certa forma, ele é mais um arquiteto do que um bombeiro, né? Você se sente como um bombeiro? Às vezes eu me sinto assim, tentando apagar um incêndio aqui, outro incêndio ali, focando muito no curto prazo. E um grande empreendedor, no fim do dia, ele é um arquiteto, ele vai arquitetando as coisas que vão acontecendo. Claro que sempre ele vai atuar como bombeiro em algo mais operacional, mas eu acho essa uma visão interessante. Então, o segundo ponto é, sempre olhe para o norte, e o norte é muito importante, pense com a visão de longo prazo. Eu trago esses aprendizados nesses papos para mim, para Lucas, para o Sunday Drops, para o que eu estou fazendo. O terceiro ponto muito relevante é competição, né? Esse é um tema que tem me fascinado, assim, tentar pensar sobre como os grandes olham competições, porque eu sinto que tem dois espectros. Tem um espectro de pessoas que falam assim, cara, você pensar sobre competição não deixa de ser uma grande distração, porque você não tá tirando nada de valor, e se você focar obsessivamente no seu cliente, você vai atingir o que você quiser atingir. Do outro lado, tem alguns outros, como sendo o Otto, fundador do Walmart, que fala assim,
Quando você olha para a competição, você consegue afiar o seu machado, você consegue entender em uma profundidade muito melhor o seu cliente e assim você pode criar melhores soluções. E eu gosto que o Nardon trouxe um pouco dessa perspectiva, né? Quando eu pergunto para ele competição, e ele tem uma lente única para olhar sobre isso, porque primeiro, ele cofundou a Kanui. Kanui era um marketplace de itens focados em aventura, esporte e tudo mais. E todo o mercado de e-commerce é extremamente competitivo. Você tem competidor de todos os lados possíveis. E do outro é o Rappi, né? O Rappi entrou no Brasil e ele era o presidente. O Rappi tem um grande competidor, que é o iFood, né? Então você tem uma competição voraz de um concorrente específico. E ele traz a perspectiva interessante. Ele fala assim, cara, o competidor te ensina muito, porque o competidor, ele tá olhando o seu cliente de uma ótica diferente de outro lado. E quando você para pensar sobre como o competidor tá olhando o seu cliente, ele vai te ensinar sobre o que você pode estar olhando também, o que você pode fornecer de alternativa. O competidor pode ensinar demais sobre o que você faz, sobre como gerar valor. E isso vale para tudo, né? Isso vale para conteúdo, isso vale para empresa. E esse é um aspecto muito relevante, assim, sobre como a competição pode te ensinar sobre o seu negócio, como você pode elevar a qualidade do seu produto. Eu tenho uma tese que o mundo vai ficar muito mais competitivo nos próximos anos. Então pense um caso como o G4. Eu sinto que o G4 vai ter muito mais competição. Eu falei isso pro Nardon. Eu sinto que vai ter um G4 do ramo imobiliário, um G4 da medicina e por aí vai. Vão ter vários e vários em qualquer lugar, né? Porque cada vez mais a barra para você construir algo abaixou muito e a barra é para você se comunicar, o marketing abaixou também. Então tudo ficou mais barato. Então todo mundo está se tornando um builder e isso vai aumentar a competição na minha visão. Mas ele fala de uma maneira muito legal, assim, sobre como a competição te ajuda a olhar de outro lado. E o outro ponto que eu trouxe, e esse explica muito por que o G4 se tornou o G4, saindo de 0 para 300 milhões em 5 anos, é a questão do Trusted Advisor, né? O Nardon, quando fala sobre o que o G4 faz, ele fala assim, eu quero ser um Trusted Advisor para os empresários brasileiros. E a figura do Trusted Advisor é uma figura muito poderosa, porque pare e pense, né? O que é um advisor? É um mentor. Que tipo de mentor você quer do seu lado? Esse mentor pode ser um sócio, um amigo, um cliente, sei lá. Que tipo de mentor você quer do seu lado? Acima de tudo, você quer alguém que seja verdadeiro e tenha credibilidade. Para essa parcela de empresariado, o G4 tem justamente isso. No caso do Nardon, o Thales e o Alfredo têm essa credibilidade e têm essa autoridade de ser verdadeiro, de ser genuíno. Ser autêntico conta muito. Não é sobre uma mensagem ser para todos, mas é ser algo para alguém. E eu acho que eles entenderam muito bem esse playbook. É muito mais sobre você se comunicar bem para uma parcela de pessoas que você está mirando. E eles fazem isso. Cada vez mais as pessoas vão precisar pensar dessa forma, porque tem muita empresa que quer ser tudo para todo mundo. Quem precisa ser tudo para todo mundo é o presidente da República, e nem ele é. Hoje em dia o presidente já tenta ser alguma coisa para 51% das pessoas. O mundo está sendo mais polarizado, os interesses estão sendo fragmentados, e a sua mensagem precisa atingir uma parcela de clientes que confiem em você ao ponto de você ser um Trusted Advisor delas. Porque no momento de ser um Trusted Advisor, o mundo se abre. Você tem muita possibilidade de influenciar, de gerar valor, de ter a confiança. Porque ter a confiança é muito importante. E a gente vê essas referências em vários outros lugares, né? Jason Wan, o fundador da NVIDIA, ele fala no livro The NVIDIA Way, ele fala assim, eu quero que cada pessoa comercial seja o CEO da sua conta. Eu quero que ele saiba mais do negócio do que o próprio cliente. Porque nesse momento ele vai ter credibilidade, reputação e, acima de tudo, confiança. Confiança é a moeda mais importante do mundo digital, porque, como a gente sabe, conteúdo é infinito no mundo de hoje, mas atenção não, a atenção é muito escassa. Se você é Trusted Advisor de alguém, se você tem a confiança, você tem a atenção da pessoa. Então essa é a variável das mais importantes que explica o business do G4, que explica a ascensão de vários criadores por aí. E essa atenção cada vez mais vai ter que ser focada em um nicho, você tem que ser algo para alguém. Tem um risco muito grande nisso que o G4 enfrentou até agora com o caso do Thales. O risco grande é o risco reputacional, né? Um Trusted Advisor, acima de tudo, é alguém que tem reputação perante essa parcela de clientes. Então, você sempre vai ter o risco, aquilo é a frase do Warren Buffett, que você constrói a reputação em 20 anos, você destrói em 5 minutos. No caso do G4 mostra que a reputação não foi tão afetada pelo caso, pela forma que aconteceu, pelo pedido de desculpas e tudo mais, mas esse é um ponto muito importante, assim, esse é o risco de todo mundo que tem um business pautado em Trusted Advisor, mas dito tudo isso, ainda assim é um dos maiores ativos que um negócio pode ter. O outro ponto, e está diretamente correlacionado, é pessoas querem se comunicar com pessoas. As pessoas querem saber quem é a pessoa do outro lado, o que ela faz, qual a visão dela. Tem uma frase que eu tô odiando cada vez mais, e essa frase é conteúdo. Conteúdo é comunicação, e o conteúdo de um founder, de um CEO, é uma comunicação direta com o seu cliente, com as pessoas que podem vir trabalhar na empresa. Então, cada vez mais, a gente tem um mundo que tá focando em comunicação de pessoas para pessoas, e não tem nada mais forte do que você falar diretamente com o seu funcionário. Não tem nada mais forte do que você falar diretamente com o seu cliente. Você cria confiança, Trusted Advisor. Você cria uma relação muito mais íntima.
E isso aí é um ponto muito importante que fala do mundo de hoje. Até por isso, agora que eu estava em São Francisco, eu vi várias empresas como a Linha contratando escritores. Você fala, pô, no mundo de hoje, do ChatGPT, por que tem uma empresa contratando um escritor? Porque cada vez mais o valor está em você contar a sua história de forma direta. Você saber contar a sua história, a história da sua empresa, a história de quem você é, vale muito, 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 muito. E esse é um ponto muito relevante sobre o mundo de hoje. Pessoas para pessoas, contar histórias em primeira mão. Por exemplo, eu represento algumas marcas, eu represento a OnFly e a Salve com muito orgulho, com muito cuidado. Eu sou um representante dessa marca, que ela trata com muito cuidado também. Mas não tem nada mais poderoso do que os founders se comunicarem direto com os clientes. Obviamente sempre vai ter representantes, mas você se comunicar diretamente é muito, muito, muito poderoso. E isso é algo que o G4 fez, que é uma das variáveis que explicam o sucesso e o crescimento deles. Outro ponto muito relevante, eu perguntei, falei, pô, Nardon, como o crescimento de vocês fala sobre o mercado de educação corporativa de hoje? E ele fala, é muito simples explicar isso, porque a gente focou na dor do dono de empresa. E esse cara tava com a dor de ter um conteúdo mais prático. Mas tudo volta na perspectiva de ir atrás da dor. E aquela frase do Paul Graham, né, do something that people want, ou aquela questão do Jeff Bezos, de você precisa ser obsessivo pelos seus clientes. É exatamente o que ele fez, é uma ideia simples, aplicada na prática pelo G4 e por várias outras empresas de sucesso. Entrega algo que o seu cliente está genuinamente interessado. Isso também é uma alavanca de crescimento do G4. Eles descobriram que há uma dor gigantesca dos clientes deles de levar esses conteúdos para os funcionários. E a partir disso, eles começaram a criar módulos específicos. Módulos de vendas focados no diretor comercial. E a partir disso, você vai aumentando a sua receita, não com novos clientes só, mas expandindo a receita dentro daquela parcela. Último ponto aqui, e se você gostar, deixa um comentário aí, porque aqui eu tô falando diretamente pra câmera, não sei se alguém tá curtindo ou não, então eu preciso de feedbacks. E se inscreve no canal, por favor. O Nardon não bastasse ser empreendedor, ele resolveu também ser Ironman, né? Então ser Ironman é você fazer uma prova de 42 km de corrida, 128 de bike, 260, sei lá, eu esqueci esse de bike, 3.6 de natação. São uma prova de 10, 11 horas. E é uma loucura, porque você tem que treinar todo dia 2, 3 horas, você tem que conviver com dor, você tem que fazer o processo de um atleta profissional de fato. E eu perguntei, pô, o que é esse ciclo todo, o que toda essa abdicação te ensinou? E ele traz a perspectiva. Ela não me mostrou algo diferente do que eu tô fazendo, mas ela reafirmou valores que eu tenho como pessoa, como empresária, que me fizeram ter sucesso. Dedicação, foco, consistência. E esse é o aprendizado do Ironman. Todo dia me ensina isso. E várias outras coisas, né? Alimentação, rotina, organização e por aí vai. Esses foram os aprendizados do bate-papo com o Bruno Nardon. Meu amigo, se você estiver vendo aqui, muito obrigado. Assista o episódio completo no canal, deixa um like, deixa um comentário aqui nesse vídeo, segue o Sunday Drops e me fala se curtiu também, beleza? Valeu, Lucas Abreu aqui.